Paz e bem. Sejam bem-vindos a este vídeo, neste canal. Quero, neste vídeo, fazer uma pequena reflexão sobre o Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 1 a 15, inspirado na liturgia deste dia em que gravo este vídeo, 17º domingo do tempo comum, que nos traz na liturgia da palavra este Evangelho de João, e ao mesmo tempo colocando e deixando esta reflexão junto à playlist, à série do curso A Eucaristia a partir das Sagradas Escrituras, porque como veremos, este trecho que nos traz a cena da multiplicação dos pães se liga assim ao mistério da Eucaristia. Vamos, portanto, ao texto, do qual quero trazer e compartilhar algumas reflexões. Assim começa o Evangelho de João, no capítulo 6, versículo de 1 a 15, que vai se seguir a um longo discurso de Jesus, conhecido como o discurso sobre o pão da vida. Mas este capítulo se inicia com a cena da multiplicação dos pães. O texto nos diz que Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus então subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos, e o versículo 4 nos diz: estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Aqui existem alguns elementos importantes, né? O texto nos situa próximo à Páscoa dos judeus, né? E faz referência à Páscoa dos judeus. Quando lembramos a Páscoa dos judeus, lembramos de Moisés, lembramos a experiência da libertação que foi realizada, né, através de Moisés, o povo da escravidão, né, faz a experiência da libertação rumo à terra prometida. Aquele povo vai passar pelo mar, conduzidos por Moisés e vendo os sinais que Moisés operava, vão também fazer a experiência do Moisés que sobe ao monte, onde traz a tábua da aliança e a partir da onde também, né, se estabelece entre o povo e Deus, por intermédio de Moisés, uma aliança entre Deus e o povo. Esses elementos aparecem neste evangelho. Veja, Jesus atravessa o mar da Galileia. Uma multidão o segue e vê os sinais que ele operava. Jesus, tal como Moisés, né, sobe ao monte. São referências que nos fazem lembrar a Páscoa da antiga aliança. E agora, no momento em que se aproxima a Páscoa, a festa dos judeus, aquela multidão não tem o olhar para esta Páscoa dos judeus, mas para Jesus. Para Jesus, que, e aqui eu já adianto, no final do Evangelho, no capítulo 14, aquele povo vai reconhecer: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Portanto, como explicamos no curso sobre a Eucaristia a partir das Sagradas Escrituras, o povo no tempo de Jesus esperava um novo Moisés, esperava uma nova experiência de libertação, esperava uma nova aliança com Deus, esperava a experiência de uma nova Páscoa, né, de um novo Êxodo, esperava um novo Moisés. E Jesus vai se apresentar como este novo Moisés. Ele vai ir à frente, conduzir o povo, né, ali atravessando o mar, uma multidão que o seguia, os sinais que ele operava. Jesus vai conduzindo o povo a uma nova experiência de libertação. Jesus vai conduzir o povo a uma nova aliança com Deus. Jesus vai conduzir o povo a uma nova Páscoa, a partir da sua Páscoa, a sua passagem deste mundo para o Pai. Jesus, tal como Moisés, que também na experiência da Páscoa deu ao povo que tinha fome, né, o pão do céu, maná, também Jesus vai legar, né, um novo maná. Eu sou o pão vivo descido do céu, vai dizer Jesus no discurso do capítulo 6 do Evangelho de João, que se segue a narrativa que nós vamos estudar aqui, mas nós conhecemos. Jesus se apresenta como o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, né, terá vida eterna. Meu corpo é verdadeiramente comido, meu sangue é verdadeiramente bebido, etc. Então Jesus, ele vai se apresentar como este pão vivo descido do céu, mas também vai realizar um sinal com o pão, que é o sinal da multiplicação dos pães.
E aqui é importante, se trata de um sinal. Não simplesmente de um prodígio que Jesus fez multiplicar pão e deu de comer a muitas pessoas, isso é um milagre. Mais do que um prodígio e um milagre, se trata de um sinal. E já adianto, um sinal que aponta para este pão vivo descido do céu, que é o próprio Jesus, e o mistério da Eucaristia, né? Este pão que ele vai pegar na última ceia é o meu corpo, né? Este vinho é o meu sangue. Este pão que se multiplica, que continua se multiplicando no altar e em cada celebração. E aqui nós contemplamos o fato de que Deus faz multiplicar para nós a sua graça, o seu amor. Esse é o sentido mais profundo da multiplicação dos pães, né? Que aponta para o mistério, portanto, da Eucaristia. Bem, conforme percebemos, o texto nos coloca em paralelo com a Páscoa da Antiga Aliança e aquilo que Jesus vai realizando agora, né? Conduzindo o povo, portanto, a essa nova experiência de libertação, não mais, né, da escravidão de um lugar para ir para outro lugar, mas da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos e filhas de Deus, o reino de Deus que Jesus vem nos trazer e para o qual nós vamos nos encaminhando, já participando deste reino, no entanto, e enquanto caminhamos nessa experiência de libertação, de fazer a experiência da liberdade dos filhos e filhas de Deus, né, indo além do pecado, o qual Jesus nos dá o perdão, ao qual Jesus nos dá o perdão, nessa nossa caminhada, Jesus também nos deixa um alimento, tal como Moisés deixou para o povo que caminhava no deserto, o maná, Jesus nos deixa também um alimento, ele mesmo, pão vivo descido do céu, que, como eu disse, a multiplicação dos pães é um sinal. Bem, então, Jesus está ali e percebe que uma multidão se aproxima e ele vai fazer uma pergunta a Felipe. Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? E o Evangelho diz, no versículo 6, disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. O que podemos tirar dessa fala de Jesus, né? Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? E disse isso para colocar à prova, certamente para nos fazer refletir e perceber que nenhum dinheiro deste mundo pode comprar o pão que Jesus quer nos dar. Nenhum tipo de dinheiro não compra este pão. Não podemos comprar a graça de Deus. Nem por dinheiro, nem por status, nem por poder, nem por classe nenhuma. Nem pelos nossos próprios méritos. Antes, este pão que Jesus quer nos dar, que não podemos comprar por nenhum valor deste mundo, não se pode pôr preço a isso, não tem preço. Este pão que é gratuito, que ele nos dá de graça, é a própria graça, é a maior das graças que o Senhor quer nos dar por meio do que ele quer nos alimentar e ser o nosso alimento. Então este pão não se compra. E aí é interessante que André, irmão de Simão Pedro, vai apresentar um menino que traz, né, 5 pães e 2 peixes. E aqui nós temos, né, o modo pelo qual nós somos chamados a participar da ceia do Senhor, né, do pão que ele quer nos dar. Como este menino que traz 5 pães e 2 peixes, pouca coisa para todos, para compartilhar com todos, mas humildemente é aquilo que ele traz. É assim que devemos nos aproximar de Jesus, como este menino, né? Com poucas coisas, com aquilo que temos e somos, que é pouco. O que temos e somos não resolve o problema do mundo, não resolve todas as questões. Somos pequenos, mas devemos desejar compartilhar o pouco que temos. E é isso que devemos levar a Jesus. Isso deve ser o nosso 5 pão e 2 peixes diante de Jesus. E assim, oferecendo como aquele menino aquilo que temos e somos, o pouco do que temos e somos, a partir disso, Jesus vai
tomar deste pão e multiplicá-lo, e fazer multiplicar, porque Ele quer fazer multiplicar entre nós a sua graça, os seus dons. Porque todos os dons que a gente possa ter pertencem a Deus, nos lembra São Francisco, né? Tudo que temos de bom pertence a Deus. Nada nos pertence, nem a nossa vida nos pertence. Tudo pertence a Deus. E é isso que devemos levar ao Senhor. Isso é o que acontece na Santa Missa. Nós temos um momento do ofertório, por exemplo, que não é um momento simplesmente em que a gente oferta uma moeda, um dinheiro. Não é isso que nós ofertamos. Claro que também é isso, para compartilhar com a comunidade, para que ela possa, né, se edificar. Mas o que nós levamos é, com o sinal do pão e do vinho, o pão e o vinho simboliza todo o trabalho humano, toda a vida humana. É isso que nós levamos, o pouco do que temos e somos pelo dom do nosso trabalho. É isso que nós oferecemos, a nossa própria vida. Então, esse é o sinal desses 5 pães e 2 peixes oferecidos, aquilo que nós devemos apresentar ao Senhor, o pouco do que temos e somos, oferecidos nessa simplicidade, nessa pequenez do menino, reconhecendo, portanto, a nossa pequenez. E a partir disso, daquilo que nós também oferecemos ao Senhor e que já lhe pertence, porque nós oferecemos a Deus aquilo que Ele nos dá, porque nada nos pertence, tudo é dom e graça, né? Nos lembra São Francisco. Então, levando isso que temos e somos, aquele menino, o sinal do pão e do peixe que aquele menino leva, Jesus vai tomar dos pães. Jesus vai tomar dos pães, vai dar graças, partir o pão e distribuir. Assim nos diz o texto: Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados. Esse gesto é um gesto que nos lembra a ceia, a Eucaristia. Jesus tomou o pão, deu graças e distribuiu. Nos faz remeter à última ceia e à Eucaristia que nós celebramos. E veja, quando o Evangelho nos narra e diz Jesus tomou os pães, deu graças, essa palavra deu graças em grego é eucaristeos. Jesus tomou o pão, eucaristeos, e distribuiu-os. Deu graças. Esse é o significado da palavra Eucaristia. E aí, aqui é interessante a gente pensar, porque esse dar graças não é somente uma oração que Jesus faz, né, agradecendo o pão. Essa Eucaristel, esse dar graças de Jesus, torna aquele pão graça para nós. Então, ele dá graças e distribui esta graça. E isto é a Eucaristia. A graça de Deus compartilhada conosco, e essa graça é o próprio Deus, é o próprio Cristo, pão vivo, descido do céu. Então Jesus dá graças e distribui, e esse pão sacia a todos, e esse pão se multiplica, como sinal de que a graça de Deus se multiplica para nós, como sinal de que o pão eucarístico se multiplica para nós. E todos comeram e ficaram saciados. E aqui, saciados não somente de fome material, também porque a partir do que celebramos na Eucaristia, devemos ser levados ao dom da partilha, né, da justiça, a promover que se haja pão para todos. Isso é uma consequência daquilo que celebramos, né? Por isso a Igreja sempre vai, de alguma forma, animar os cristãos à caridade, e vamos ter grupos pastorais para trabalhar também nesse sentido, para que todos possam ter o que comer, aquilo que é base, e aquilo que rezamos, o pão nosso, né, de cada dia, que é ao mesmo tempo o mistério da Eucaristia, deste pão que nos alimenta, mas também o pão material, aquilo que é necessário para se viver e sobreviver muitas vezes, infelizmente para muitas pessoas. Então, o exercício da caridade. Bem, mas então se trata de ser saciados por nossa sede de Deus, de salvação, de amor, de amar e ser amado.
é disto que a Eucaristia quer nos saciar e vem para nos saciar e para nos alimentar de Deus. Então, todos são saciados. E, depois disso, o texto nos diz que Jesus vai dizer: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E disso nós encontramos o fundamento, né, para o cuidado para com a Eucaristia e o zelo, para guardá-lo no sacrário, né, com cuidado. E o texto continua: recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixados pelos que haviam comido. 12 cestos representam os 12 apóstolos, e assim a igreja, para dizer a igreja, a igreja é o lugar onde este pão sempre sobra, onde sempre há deste pão para nos alimentar. Aqueles que se fazem presentes na celebração, mas sobra para que seja levado também àqueles que precisam. E aqui pensamos nos enfermos, os quais os ministros da Eucaristia levam, né, da Eucaristia, sobretudo em vista disso, e para dizer isso, né, este pão sempre sobra, este pão sempre nos é dado abundantemente, porque o Senhor quer sempre multiplicar para nós o seu amor, a sua graça e nos alimentar de si mesmo, para que também a gente possa, né, a partir disso, fazer multiplicar a graça de Deus entre nós, porque isso é fundamental. Se nós podemos contemplar Jesus multiplicando os pães e assim expressando esse seu amor que se multiplica para todos, alimentados deste pão, que é o pão vivo descido do céu, que é o próprio Cristo, nós devemos também fazer multiplicar esse amor em gestos de caridade, de partilha, de perdão, de misericórdia. Só assim tem sentido participar da Eucaristia. E o sinal de que de fato nos alimentamos de Cristo está em permitirmos que aquilo pelo qual nos alimentamos faça efeito em nós e nos leve, né, à conversão em vista da caridade, da paz e do bem. Então aqui nós encontramos o fundamento, né, para perceber nesse mistério da Eucaristia, que sempre sobra, este pão vivo descido do céu que quer nos alimentar, que guardamos, que levamos aos enfermos e que sempre está aí para nós e aberto a todos, a todos. Todos têm e devem ter acesso a esse pão, né? Depois disso, o texto nos diz: vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Reconheceram assim que Jesus é esse profeta esperado, que faz com que o povo experimente e faça uma experiência de libertação do pecado, né, para uma vida nova, uma nova aliança com Deus neste amor. Este novo maná descido do céu, do qual Jesus vai falar depois ao longo deste capítulo 6 do Evangelho de João. Então, percebemos que a multiplicação dos pães narrada neste Evangelho é um sinal do mistério da Eucaristia. Então, é muito mais do que um prodígio, simplesmente, mas é um sinal mais profundo do mistério da Eucaristia, que é presente entre nós. Então a gente pode dizer, a multiplicação dos pães se perpetua ao longo da história para nós. Jesus continua multiplicando deste pão, pão vivo descido do céu, para expressar este seu amor por nós, que se multiplica, que é abundante, que sempre sobra, para que também nós então, alimentados deste pão, possamos, né, viver a partir disto com o qual nos alimentamos, Eucaristia. E, portanto, também dar graças, viver agradecido e também viver a gratuidade, esta capacidade, portanto, de amar, de fazer o bem, né, gratuitamente, como graça de Deus, como a maior das graças, porque antes de tudo Ele nos dá a sua graça, o dom da vida, da sua palavra, da Eucaristia, de podermos estar em comunhão com Ele e de sermos chamados à comunhão com Ele, já aqui, enquanto caminhamos, na fé ainda, né, mas na esperança de
entrarmos neste reino de modo definitivo, enquanto caminhamos, somos alimentados pela palavra e por este pão vivo descido do céu, que então, nos alimentando, deve fazer com que essa graça se multiplique em nós e entre nós, em gestos de bondade, de caridade, de fraternidade, de misericórdia. É interessante que na oração da coleta da missa do 17º domingo do tempo comum, em que se lê esse evangelho, a oração da coleta reza: fazei multiplicar em nós, entre nós, a vossa misericórdia, né? Que ela se multiplique em nós e através de nós. Em vista disso, que devemos buscar este pão do céu para ser a nossa força, o nosso sustento na caminhada, na fé, diante das dificuldades, de tudo que enfrentamos, mas experimentando este amor de Deus por nós para fazê-lo frutificar em nossa vida, para fazê-lo também se multiplicar em nós e entre nós. Curta, compartilhe, paz e bem.